Olá, boa noite. Então cá estamos para mais uma aula, desta vez sobre um tema que também me diz muito, não é? As emoções das crianças e os óleos essenciais. Estava aqui um bocadinho a quebrar o gelo com as pessoas que foram entrando aqui também na sala, a perguntar se já tinham assistido a alguma aula minha, porque não é só sobre este tema que eu costumo falar, também por vezes falo sobre como ter uma farmácia mais natural, sobre o poder dos óleos essenciais no nosso dia a dia. E hoje traz-me uma aula que me diz um bocadinho mais, e já vou dizer porquê, porque vou-me apresentar rapidamente. Mas de facto hoje venho falar sobre de que forma é que a aromaterapia pode ajudar aqui nas questões mais emocionais das crianças, mas não só, também dos adolescentes e quem sabe dos adultos. Espero que também possam aproveitar aqui algumas das dicas que vou aqui falar sobre o que é isto da aromaterapia, o que é isto óleo essencial e de que forma é que nos pode ajudar aqui um bocadinho a gerir as nossas emoções. Por isso sejam todos bem-vindos, espero que aproveitem. Alguma dúvida que tenham, coloquem também aqui no chat. Se por acaso estiverem a ver esta aula em modo de gravação, comentem também aí em baixo, ou questionem alguma questão que estou aqui também para vos ajudar. Por isso sejam todos bem-vindos, também para quem está a chegar agora. Então, antes de mais, eu vou começar por apresentar. Eu não sei se toda a gente que aqui está se me conhece ou não, mas também vou muito rapidamente enquadrar a minha história, porque acho que também faz sentido o porquê de eu estar aqui a falar hoje sobre este tema. O meu nome é Ana Júlia, sou Ana Rita Júlia, eu sou de Leiria, sou psicóloga, sou formadora e eu costumo dizer, completar aqui no meu currículo, que a minha terceira profissão é ser mãe de 3 filhos. E se calhar esta última, para quem é mãe, se calhar entende um bocadinho o que eu estou a dizer, é se calhar aquela profissão mais exigente, mais completa e a que nos exige às vezes mais formação e informação para conseguirmos estar à altura dos desafios que nos vão sendo colocados. E é de facto pelo fato de ser mãe que me comecei um pouco a interessar por este mundo das terapias que eu chamo complementares. Eu não chamo de terapias alternativas, chamo de terapias complementares, no sentido que são um complemento à medicina ou às terapias mais convencionais. Isto para contar um pouco da minha história, foi sobretudo com o meu primeiro filho, que desde muito cedo começou com questões respiratórias, com as ditas bronquiolites, que hoje também vou falar aqui um bocadinho destas questões do sistema imunitário. Também ele, desde muito pequeno, começou com essas infecções e questões respiratórias, e esse meu filho, que atualmente tem 16 anos, rapidamente percebemos que essas questões passariam a ser recorrentes, e devido a essas dificuldades ele tinha de tomar uma medicação profilática precisamente para evitar crises, ou seja, no nosso dia-a-dia, na nossa rotina, era frequente os ventilãs, as, as bombas, as crises de asma, os ataques de tosse à meia da noite, as noites sem dormir com aquela tosse que não parava, e de facto para evitar então essas crises que eram sobretudo noturnas, na altura o meu filho, o Afonso, posso dizer o nome dele, começou a tomar uma medicação precisamente para evitar a frequência dessas mesmas crises. Chamava-se uma medicação profilática, que era precisamente esse o objetivo, ou seja, para evitar que surgisse a doença, não é? Que a doença se manifestasse, e ele tinha de tomar essa medicação de uma forma diária e contínua. Um bocadinho na tentativa de o ajudar e de reforçar o sistema imunitário dele e de tentar evitar as crises, eu na altura já começava um bocadinho aqui a interessar, sobretudo na área da massagem infantil, na área de tuinar, na área da reflexologia, sempre tentativas para de alguma forma o apoiar, e fazer com que efetivamente o seu corpo conseguisse reagir de uma forma mais resiliente a estas crises que lhe iam surgindo. Foi precisamente na formação de reflexologia, e eu falo sempre dela quando me apresento, porque foi uma formação, na minha opinião, muito completa, muito complexa, que tive o primeiro contato com os óleos essenciais e com a aromaterapia. E eu costumo dizer que, felizmente, a formadora que eu tive nesse mesmo curso fez-me, de alguma forma, aprender a respeitar os óleos essenciais. E nesse respeito eu percebi coisas tão simples como, por exemplo, que haviam óleos que eram excelentes para questões respiratórias, mas que, por exemplo, no caso do meu filho, que entretanto tinha recebido o diagnóstico de ser asmático, que eram completamente contraindicados. Isto para vos dizer o quê? Que eu, ao tornar-me terapeuta de reflexologia, já sendo psicóloga nessa altura, efetivamente nas minhas consultas eu sugeria óleos essenciais, eu já usava muitas vezes em mim e em questões assim mais práticas no dia a dia, eu comecei a usar aromaterapia cá em casa, a recomendar às vezes a alguns dos meus pacientes, a usar nas massagens de reflexologia, mas com o meu filho como mãe eu continuava a ter muito medo.
precisamente porque eu percebia que poderia não fazer tão bem como aquilo que eu estava à espera. Um bocadinho nestas pesquisas da internet surgiu-me assim aqui uns anúncios a dizer que havia uma marca de óleos essenciais que de alguma forma partilhava que procuravam os óleos mais puros, a melhor qualidade de óleos essenciais que existia e sobretudo o que na altura me chamou mais a atenção foi eles apresentarem uma linha de misturas de óleos essenciais que tratavam muito de questões emocionais. Eu, na altura, já usava o óleo de hortelã-pimenta, ou de lavanda, ou de laranja, mas esta marca apresentava misturas que se chamavam, por exemplo, console, ou seja, de consolo, peace, ou seja, paz, cheer, de alegria, precisamente para trabalhar questões emocionais. E eu achei, epá, isto é o máximo. Para mim, que sou psicóloga, isto faz-me todo o sentido. E então, a minha primeira experiência, efetivamente, com os óleos essenciais da doTERRA foi precisamente mandar vir esse kit emocional. Assim que o kit chegou a casa, assim que eu abri o primeiro frasco, a intensidade com que eu cheirei os aromas, eu percebi logo, espera aí que isto não é igual aos óleos que eu ando a usar até aqui. Eu percebi claramente que, sobretudo hoje percebo que devido à pureza dos óleos essenciais, bastava usar uma a duas gotas no difusor para eu sentir a intensidade que aqueles óleos efetivamente tinham. E então passou uma semana ao experimentar aqueles óleos e um bocadinho também devido aos grupos aos quais eu fui adicionada, com muitos conhecimentos, com apoio à utilização dos óleos, comecei a perceber que havia outras misturas também criadas pela doTERRA, mais destinadas para questões físicas, para o tal reforço do sistema imunitário, para questões respiratórias, e em particular chamou-me a atenção uma mistura respiratória que se chamava AIR, que era específica e que havia relatos muito interessantes sobre a utilização em crianças, ou em jovens, ou em adultos, tinham as sinusites, as rinites, mas também a asma. Na altura fiquei muito reticente a utilizar com o meu filho, mas também aqui um bocadinho com o grupo terapêutico, o Dr. Wang, que é um médico que dá suporte terapêutico também aqui à nossa equipa, pus-lhe a minha questão e a minha inquietude, e ele disse, experimenta. Okay? Explicou-me um bocadinho como é que poderia fazer no caso dele, da aproximação dos óleos para haver aqui uma aproximação progressiva e ver a reação dele, mas de facto ele deu uma confiança para começar a experimentar também óleos respiratórios no meu filho. O que é que aconteceu quando esses óleos chegaram? Naquela semana a tal medicação profilática estava a terminar, estava mesmo no fim. E naquela noite eu sabia que não indo comprar a medicação era certo e sabido que o meu filho iria ter de fazer a bomba de Ventolin porque iria entrar em crise, não tomando a medicação, iria ser uma noite de tosse. E o que é certo é que como os óleos tinham chegado, eu experimentei colocar no difusor a mistura respiratória. E nessa noite ele não acordou para fazer bomba. E eu, lá, não tossiu, correu bem. Na noite seguinte fiz exatamente o mesmo, ou seja, liguei o difusor, pus a mistura respiratória combinada com lavanda e ele também não se levantou para tossir, também não acordou. E eu, resultou novo. Bem, isto para vos dizer o quê? Que desde 2018, que essa mesma medicação que eu comprava irremediavelmente todos os meses, e eu costumo dizer isto muitas vezes, que ainda por cima ao meu filho, a medicação genérica com ele não funcionava, ele tinha de tomar de fato uma de uma marca que ainda por cima era mais cara, essa medicação que, que eu tinha de comprar mensalmente, até hoje nunca mais a voltei a comprar. Ele não deixou de ser asmático, ele não deixou de fazer a tal bomba com a câmara expansora, não é? Aqui a questão do Ventolin, para quem é mãe, se calhar é uma medicação que com frequência conhecem, okay? Ele não deixou de ser asmático, ele é desportista, ele anda constantemente com a máscara atrás, com a bomba atrás dele para o caso de entrar em crise, mas efetivamente a frequência das crises é muito inferior e sobretudo a tal questão da medicação que ele teria de tomar de forma contínua, conseguiu de facto suspender. Pegando um bocadinho na minha história, que impacto é que isto teve? Eu costumo dizer que primeiro vi os óleos a funcionar, depois eu quis perceber porque é que eles funcionavam. E depois de eu ter estes mesmos resultados e querer partilhar com as outras pessoas que os óleos de facto funcionavam, comecei a perceber em variadíssimas situações, e situações mesmo incríveis, de pedra de risco, questões de pele, questões de sono, questões de facto muito impactantes e com testemunhos incríveis, eu comecei a perceber que questão científica, não é? Que de forma baseada, não é? Em que base é que sustentava esta eficácia dos óleos. E nesse sentido comecei a fazer formação, em 2021 concluí a minha formação como aromaterapeuta profissional e desde aí tenho feito várias formações aqui também na área da psicoaromaterapia, não é? Daí eu ter a minha página que é
na Júlia Psicologia com Aroma, porque de facto eu consegui perceber que a psicologia e a aromaterapia podem andar de mãos dadas um bocadinho para trabalhar aqui as questões emocionais. Okay? Eu penso que entretanto já foram chegar mais pessoas, demorei aqui um bocadinho mais a apresentar, mas sobretudo para também se sintam bem acolhidos. Então dizer um bocadinho aquilo que nós vamos falar hoje. Eu já há algum tempo dou estas formações online e durante uma grande fase aqui da nossa vida, sobretudo aqui no ano 2020, no ano em que o nosso mundo mudou, tal como nós o conhecíamos, eu começava muitas minhas aulas com este mesmo slide, com este slide em que citava um poema de Manuel António Pina que nos dizia o ano em que o calendário variou. Um poema anterior ao Covid, mas de facto esta frase tentava de alguma forma demonstrar aquilo que nós estávamos a sentir naquela época. Em 2020 parece que de facto o mundo tal como nós o conhecíamos estava a mudar radicalmente. E de facto foram-nos colocados desafios, uma realidade que de todo ninguém estava preparado. Seja a questão do teletrabalho, da telescola, do isolamento, a falta do contacto físico, não é? Do toque, mudou radicalmente o nosso dia a dia. Okay? E perante isso, eu penso que já era comum haver em situações como estas, mas sinceramente eu acho que nunca se falou tanto de questão de saúde mental como felizmente se começa a falar mais nos dias de hoje. Fala-se muito nos adultos, não é? Há muitas pessoas famosas, felizmente, a fazer psicoterapia, a receber ajuda, mas também entre os jovens cada vez estas situações são mais frequentes. Eu dou formação em muitos contextos, inclusive em contextos organizacionais, trabalho muitas vezes em corporações de bombeiros e de facto os bombeiros dizem que o número de chamadas que é feito por escolas para jovens, crianças com questões de ansiedade, nós pais, nós educadores, nós adultos, não temos de facto ideia. Okay? Para vos dizer que cada vez mais nós também começamos a ouvir falar de hiperatividade, muitas crianças medicadas, muitas questões de depressão entre adolescentes, entre jovens. A questão da medicação da hiperatividade é a medicação mais usada entre crianças dos 10 aos 14 anos, ultrapassa praticamente os Benurons e os Brufenes. A Sociedade de Pediatria e Neurodesenvolvimento alerta para um excesso de prescrição deste tipo de psicofármacos. Muitas vezes estes psicofármacos estão esgotados e nós ficamos todos muito confusos. O que é que se está a passar na nossa sociedade? Dizer que eu estou completamente à vontade para vos falar de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Eu sou psicóloga com formação na área clínica de adultos, mas também tenho uma especialização na área pedagógica. O meu mestrado foi na área pedagógica, psicologia pedagógica, e a minha tese de mestrado foi precisamente sobre hiperatividade e déficit de atenção, há 17 anos que eu fiz essa mesma tese de mestrado, isto para vos dizer que já há 17 anos que eu tentava aqui perceber um bocadinho o que é que era esta mesma perturbação e perceber aqui alguns indicadores, já na altura na minha pesquisa bibliográfica, no meu enquadramento bibliográfico falava de aromaterapia, longe de saber que eu estava aqui a falar sobre como os óleos essenciais podem apoiar aqui ao nível também da concentração e do foco, mas para vos dizer que estou de facto à vontade para perceber toda esta dinâmica do que é uma hiperatividade, o que é um déficit de atenção, e que efetivamente são questões neurológicas, mas posso-vos garantir que os óleos essenciais atuam exatamente como um psicofármaco, seja em crianças, seja em nós adultos, em situações de ansiedade, depressão. É incrível perceber que temos aqui o tal complemento, ou em algumas coisas, uma alternativa a muitas das medicações que algumas das nossas crianças e até nós adultos podemos de alguma forma utilizar. Mas isto dizer-vos que efetivamente isto é uma realidade para a qual temos de estar despertos. E temos de estar despertos precisamente a alguns desafios que nos são colocados e que eu queria de alguma forma enquadrar para perceberem o porquê de eu estar aqui hoje. Eu acho que muitos dos desafios que estamos a encontrar enquanto famílias, enquanto adultos, enquanto pais, enquanto educadores, acho que muitos dos desafios de facto têm a ver com esta invasão que tivemos de alguma forma nas nossas vidas a partir das redes sociais. E às vezes até muitas das nossas questões, até ao nível físico, há quem diga que, por exemplo, o tempo que estamos nas redes sociais, ou em teletrabalho, ou à frente dos computadores, é quase considerado o novo fumar, não é? Houve uma fase em que a nossa sociedade, em termos
de investigação na área da saúde que se percebia que o fumar tinha uma série de consequências, de um impacto seríssimo na nossa saúde. Verifica-se que hoje as redes sociais, o tempo que estamos sentados ao computador, pode ter um impacto quase tão grande como fumar, seja em termos de cansaço de visão, da má postura, etc, etc, etc. De facto tem um grande impacto ao nível da saúde física, ok? Mas hoje também vos quero ir falar ao nível da saúde emocional, que é aquilo que nos traz aqui um bocadinho hoje. E sem dúvida há tempos eu ouvia uma professora de um filho meu a dizer, de facto, a nossa adolescência, por muito difícil que tenha sido, sem dúvida que deve ser mais fácil do que as adolescências de hoje em dia. E esta frase bateu muito em mim. E eu, de facto, a minha adolescência, por muito dura que tenha sido, as adolescências de hoje em dia não são mais fáceis. E precisamente pela questão das redes sociais, pela questão dos padrões que lhes são apresentados, da overdose de informação à qual eles são sujeitos, dos mundos perfeitos que lhes são apresentados, e de repente a realidade não é nada disso. E se para nós adultos isso nos faz alguma confusão, sem dúvida que para as crianças e jovens ainda será mais desafiante e mais impactante gerir as suas emoções, gerir os seus desafios e serem confrontados com informação muito distante daquilo que é a realidade deles. Para além disso, eu também quero falar um bocadinho da overdose de informação que têm nós adultos, porque muito desta overdose de informação vai tocar neste último ponto que está aqui, daí eu ter ido abrindo-nos aos poucos. Porque muitas vezes nós, por aquilo que temos na internet, estamos constantemente a ser confrontados com cursos, com formações, com mentorias, e a dizer que se nós não fizermos aquela formação, aquele curso, aquela mentoria sobre a introdução alimentar, sobre como acabar com as birras dos nossos filhos, como educar os nossos filhos de uma forma zen e espetacular e sem gritar, nós não somos os pais perfeitos e maravilhosos que poderíamos ser. Okay? Isto para vos dizer que isto, de facto, ao nível emocional, mexe muito connosco. Para além disso, nós lidamos também com uma sociedade muito da impulsividade, da insatisfação, ou seja, se eu não gosto de uma informação ou de outra, eu utilizo muitas vezes esta expressão nas minhas consultas, que eu, quando era criança, eu tinha, não sei se cheguei a ter um canal, mas pelo menos dois, foi grande parte da minha infância. Nós tínhamos 2 canais na televisão. O que é que isto significa? Que se eu não gostava de um, eu ia ver o 2. Se eu não gostava de um nem do 2, eu saía de casa ou ia fazer outra coisa, ia brincar. Hoje em dia as crianças, os jovens têm se calhar 400 canais na televisão, e se não gostarem de um daqueles canais, têm as gravações, têm o Netflix ou então têm o telemóvel. Isto para vos dizer o quê? Que é difícil sentirem o vazio, sentirem a insatisfação, sentirem a frustração. Okay? Para eles isto é de facto é estranho, é algo que lhes é estranho, à qual eles não estão habituados. O prazer é muito mais imediato e eles têm de facto dificuldade em lidar com o não fazer nada, que às vezes é tão preciso. Outra questão é que cada vez as nossas crianças têm um menor contato com a natureza, cada vez elas estão sujeitas a a muitos cosméticos, a muitos produtos químicos. Mesmo na aula de bebés e crianças que a Patrícia também já nos chegou aqui a dar, falava exatamente isso. No primeiro mês de vida a criança de repente lida com 8 cosméticos diferentes, desde as toalhitas às Dodots, ao óleo de Johnson, okay? De facto o sistema imunitário da criança que está naquele momento em desenvolvimento é confrontado ali com uma série de produtos químicos aos quais eles não estão habituados. Isto para vos dizer que eu, há 16 anos, sim, quase 17, de repente fui confrontada com questões respiratórias, mas de facto hoje em dia cada vez mais surgem crianças com questões respiratórias, com questões de alergias, com questões de sistema imunitário baixo. Okay? Então isto acaba por ser um bocadinho uma roleta russa, também fruto desta toda a nossa dinâmica ao nível de sociedade. Perante estes desafios, o que é que eu encontro dos pais? Muitos medos e muita insegurança. Muitas culpas sobre acharem que não estão a fazer o correto, precisamente devido à tal overdose de informação. Sentem-se completamente perdidos, sentem-se completamente inseguros. Muitas vezes eu falo com pessoas que trabalham em contexto hospitalar, em contexto de urgência, e dizem-me: Ana, tu não fazes ideia das situações que aqui nos surgem. Ou seja, eu já assisti a uma e acho que já aqui partilhei, de encontrar um jovem casal com um bebê no ovo nas urgências do hospital, e estavam ali porque o bebê chorava e não sabia o que fazer. E a senhora da recepção perguntava: então, mas e agora? Entretanto, como o trouxemos, ele acabou por adormecer, agora está bem. Isto para vos dizer o quê? Que os pais não sabem o que fazer. Ou pelo menos hesitam na forma como devem tratar os seus próprios filhos. Têm muitos medos e muitas inseguranças. E estes medos e inseguranças estão a passar para os filhos.
E daí muitas daquelas chamadas do INEM, daquelas chamadas dos bombeiros, vêm precisamente daí. E daí a minha introdução passar muito aqui também numa mensagem para os pais. Dizer-vos que quando nós falamos da saúde ou da saúde de uma criança, mas também nós de adultos, é importante nós termos aqui estes três pilares: mente, corpo e coração, ou as emoções. Isto para vos dizer o quê? Que a própria Organização Mundial de Saúde, quando fala do que é saúde, ela não fala saúde como sendo a ausência de doença, ela fala de um bem-estar generalizado ao nível físico, ao nível emocional, ao nível psicológico, fala deste bem-estar global. Isto para vos dizer que estes três pilares estão interligados, ou seja, quando ao nível do corpo eu não estou bem, ou seja, se eu tenho uma dor, algum desconforto, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, ao nível de mente, de concentração, de aprendizagem, eu não vou estar tão bem naquele dia ou para trabalhar, ok? Se me doer a barriga, eu ao nível emocional começo a ficar um bocado inquieta, um bocado triste, um bocado aborrecida, um bocado assustada, quem sabe? Mas tudo isto também ao contrário, se eu ao nível emocional andar nervosa, andar mais incomodada, mais triste, se calhar eu começo com dores de cabeça, se calhar eu começo com dores de barriga, não é? E então isto vai estar tudo relacionado. Se em termos de aprendizagem uma criança não está a ter tanto sucesso, ela se calhar ao nível emocional começa-se a sentir mais insegura. Então estes três pilares de facto estão interligados. Isto para vos dizer que quando nós falamos de tratar da nossa saúde, tratar das nossas crianças, eu não posso só atuar ao nível emocional, só ao nível do corpo ou só ao nível da aprendizagem. Eu tenho de ver isto de facto como um todo, okay? Seja questões de aprendizagem, seja questões de concentração, sejam questões fisiológicas, sejam questões emocionais, eu tenho de perceber que elas estão interligadas. E nesse sentido surge-nos a aromoterapia. E é interessante nós percebermos que a aromoterapia se calhar vai-nos conseguir ajudar aqui nestes três níveis. Eu gosto sempre de começar por enquadrar, até porque as pessoas dizem, muitas vezes chegam-nos até aqui por publicidade, na internet, nas redes sociais, e perguntam, mas isto agora é uma nova moda, agora toda a gente fala de aromoterapia. Eu digo-vos, bem, se isto é uma nova moda, já é uma nova moda com muitos milhares de anos, porque a aromoterapia já se usava no Antigo Egito, Hipócrates na Grécia Antiga também já utilizava aqui a defumação das plantas, e então de facto a aromoterapia de novo tem muito pouco. E sobretudo quando vêm pessoas confrontar a dizer isso é aromaterapia, isso é tudo placebo, isso é tudo psicológico, isso não resulta, tosses, como é, isso não vai funcionar. Eu nunca na vida iria experimentar um óleo essencial, não faço questão nenhuma de conhecer. Eu de repente pergunto, olha, tu não te lembras quando eras pequenino, de repente pôs assim umas folhas de eucalipto, uma água a ferver e uma toalha por cima e estares a inalar? Ai sim, a minha mãe, a minha avó fazia-me disso. E eu, olha, isso era aromaterapia. Olha, quando te dói a garganta, ou estás assim com a garganta a arranhar, se ligares para a tua mãe, para a tua avó, para a tua tia, o que é que ela te manda fazer? Ai, manda-me fazer um chazinho com casca de limão, com mel e casca de limão. Curioso, casca de limão é precisamente o óleo essencial de limão. A extração do óleo essencial é precisamente da casca de limão. Tu estás a utilizar a aromaterapia. As pessoas se calhar começam a estranhar. Isto para vos dizer o quê? Que a aromaterapia é de facto uma prática com milhares de anos, okay? Tem muito pouco moderno. O que nós aqui de facto vamos encontrar é uma forma mais prática e mais segura de utilizar no nosso dia a dia. Então, explicando-nos um bocadinho o que é um óleo essencial. Um óleo essencial, e pegando naquele exemplo da casca de limão, é dobrando uma cascazinha de limão, sai um óleo, sai assim um líquidozinho. Isso é óleo essencial de limão. E eu faço sempre este trocadilho, não é? Que essência vem de aroma, ou seja, o óleo essencial é a componente aromática produzida pelas plantas. E é essencial porque, de facto, é muito importante para as plantas. Acaba por ser a defesa natural das plantas contra predadores, contra invasores, é precisamente a planta produz para se defender e para questões de sobrevivência. Como podem ver aí nessa imagem, vocês têm aí uma folha de hortelã-pimenta e vêm umas bolsinhas onde se forma precisamente o óleo essencial. E nós, quando seguramos numa folha com os nossos dedos, vamos rebentar muitas destas bolsas, daí ficarmos com o aroma de óleo essencial nos nossos dedos. Então, isto para vos dizer, quando eu, por exemplo, pego num frascozinho de limão, o que eu tenho aqui basicamente são 35, 40 limões cortados finamente e essas casinhas prensadas a frio tiram exatamente esse óleo essencial de limão. E se eu falar que efetivamente é um óleo 100% puro, ele inclusive pode ser ingerido porque aquilo que eu ali tenho não é mais do que cascas de limão prensadas a frio. Okay? Isto para vos dizer o quê? Algo muito importante, que aquilo que eu aqui vou falar não é de cheirinhos,
não é de essências, ok? Eu vou falar de óleos essenciais. E mesmo dentro dos óleos essenciais, os óleos essenciais não são todos iguais. Para um produto ser vendido como óleo essencial, ele pode ter uma percentagem mínima de óleo essencial e ter, por exemplo, outros componentes, até como álcool. Okay? Isto para vos dizer o quê? Que eu, se for aqui falar de óleos a serem utilizados em crianças, óleos, por exemplo, a serem ingeridos, eu apenas confio uma marca que é efetivamente a do Terra. Okay? Ou pelo menos marcas ou empresas ou óleos que sejam devidamente certificados para uso terapêutico. Okay? E isso é uma certificação específica que existe na área da aromaterapia, que é a certificação CPTG, que é a forma de certificação mais completa, precisamente para nos garantir que determinado óleo é seguro para ser aplicado na pele ou também para poder ser ingerido. Só uma dicasinha, por exemplo, ver que um óleo essencial é biológico e em termos de qualidade do óleo vale zero. Apenas me diz que as plantas das quais foi extraído aquele óleo foi da agricultura biológica. Okay? Por isso não interessa nada em termos de qualidade. Okay? Para me dizer que efetivamente está ali um óleo 100% puro ou um óleo que possa ser ingerido. Okay? Então, isto para dizer, eu não pretendo que isto seja uma apresentação comercial, mas termos de facto presente que os óleos não são todos iguais. Para além disso, é importante então perceber, até porque eu estou aqui a falar de ingestão, que os óleos podem ser utilizados de três formas. Eu hoje vou falar de uma muito específica, mas os óleos podem ser utilizados internamente, como eu vos estava a dizer, se me derem garantias, se forem óleos seguros para ingestão, topicamente, que é na pele, que já vou explicar também um pouco como é que isso funciona, e aromaticamente. Tá? A ingestão é só feita em situações muito específicas, ou seja, às vezes para questões emocionais de adulto eu penso, estou um bocadinho nervosa, vou ingerir aqui, por exemplo, lavanda, eu até posso, se for lavanda de qualidade, eu até posso ingerir uma gota de lavanda, uma gota, isto vamos sempre falar de gotas, por exemplo, num chazinho de lavanda, okay? Num chazinho de tal mel e limão e juntar numa gotinha de lavanda. No entanto, para questões emocionais, muitas vezes é mais rápido e mais eficaz eu fazer uma inalação consciente daquele determinado óleo, porque vai atuar logo, vai diretamente ao meu sistema límbico e vai ter uma atuação mais imediata do que às vezes a ingestão. A ingestão ajuda aqui um bocadinho para sistemas de detox, para questões de reforço do sistema imunitário um bocadinho mais complexas, para questões de perda de peso também, aí sim é que nós vamos falar da ingestão. Mas isso fica para outra aula. A aplicação tópica é então a aplicação na pele. O óleo deve sempre ser diluído antes de ser aplicado na pele. E eu, a esse respeito, também vos gosto de referir o seguinte: isto porquê? Porque nós, conforme a idade, vamos diluindo mais ou menos o óleo, não é? Em crianças muito pequenas, o óleo é de facto bastante ingerido. E eu estou aqui a esticar porque vos quero mostrar uma coisinha que eu tenho aqui ao lado. Por acaso não estava aqui à mão, está aqui na minha linha dos óleos essenciais, mas isto para vos mostrar o primeiro follow-on que eu utilizei na minha filhota mais nova. Isto foi uma mistura que eu criei precisamente para soltar a expectoração do peito dela, em que eu misturei aqui a tal mistura respiratória, o meu frankincense e o meu melaleuca. Isto para vos dizer que no bebê até 1 ano eu falo de 1 a 2 gotas para 2 colheres de sopa de um óleo carregador, que é o tal óleo que é necessário para diluir o óleo essencial, ou seja, ele só se vai diluir em gordura, e que depois eu pego nesta mesma mistura e vou aplicar nos pezinhos ou no peito, por exemplo, do bebê. Se eu estou a falar de 1 a 2 gotas para 2 colheres de sopa para um pezinho de bebê, haveria um grande desperdício de óleo. Daí a vantagem de eu ter estes roll-onzinhos, okay, que correspondem a 10 mililitros de óleo carregador, e depois tem aqui uma esferazinha, eu fico sempre com esta mistura preparada e preparada a ser utilizada em crianças. Estas gorduras então que servem para diluir, pode ser azeite, pode ser óleo de grainha, de uva, óleo de linhaça, óleo de amêndoas doces, nós geralmente usamos óleo de coco fracionado. Porquê? Porque o óleo de coco fracionado não rancifica. Todos os restantes óleos que eu estava a utilizar, a maioria deles são utilizados para questões alimentares, é mesmo verdade. É mesmo desses óleos que eu estou a falar. Devem ser prensados a frio, mas é mesmo desses óleos que eu estou a falar para diluir os nossos óleos essenciais. Mas como são óleos alimentares, ao fim de alguns dias, ao fim de algumas semanas, eles acabariam por rancificar. Este óleo de coco fracionado, para além de estar sempre líquido, permite ser utilizado em roll-on, ele não rancifica, não tem cheiro, não tem toque gorduroso, é bastante mais fácil e mais eficaz em termos de utilização. Por último, tal como eu estava a dizer, a forma mais comum de utilizarmos os óleos essenciais é a via aromática. Temos, por exemplo, aqui o difusor, que geralmente nós associamos à aromaterapia, aqui então a difusor a libertar aromas no nosso quarto, no nosso escritório, na nossa sala de aula, okay? Mas eu não tendo difusor, posso também aplicar um óleo na palma das mãos e ir cheirando a tal atuação ao nível do sistema límbico. Okay? Mas isto para vos dizer o quê? Que no mundo
das plantas, da mesma maneira que há centenas, milhares de plantas, também vão existir centenas, milhares de óleos essenciais. E eu poderia estar aqui hoje o dia todo a falar-vos de óleos essenciais, até porque conforme a planta, o tipo de planta da qual esse mesmo óleo essencial é extraído, ele vai ter determinadas propriedades, ou seja, facilmente eu percebo, por exemplo, se for um óleo cítrico, vai trazer alegria e boa disposição, se, por exemplo, for um óleo extraído de uma flor, geralmente é também para me acalmar, as mentes ajudam ao foco e à concentração, trazem energia, e as árvores, as ervas, também têm propriedades calmantes, mas por exemplo, se eu falar de uma raiz, vão-me ajudar, por exemplo, a ancorar, a enraizar, que já vos vou explicar de forma é que isto funciona. Então eu hoje trazia-vos uma sugestão um bocadinho diferente, ou seja, se eu vos começar aqui a falar de plantas, como eu vos estava a dizer, eu iria me perder a falar na variedade de óleos que temos à nossa disposição para diferentes questões emocionais. Então eu venho-vos falar de uma combinação de óleos à semelhança do tal kit emocional para adulto que me fez apaixonar pela terra, um kit emocional, mas desta vez dedicado às crianças. Okay? E este kit emocional é constituído por 7 roll-ons. Okay? Qual é que é a grande vantagem do roll-on? Isto que eu já vos estava a dizer, ou seja, de estar num formato prático e perfeitamente e bastante fácil até para poder ser utilizado pela criança. Eu não sei se têm ideia dos roll-ons como é que funcionam, mas tem assim uma esfera em metal que nós aplicamos e vamos assim aplicando na criança. Estes 7 roll-ons vão se dividir aqui em 3 áreas, a tal mente, corpo e coração. Okay? Começamos pelos roll-ons que são mais utilizados então aqui para a parte da mente, não é? da nossa cabeça. E aqui eu vou-vos falar de 2 misturas muito interessantes. Eu depois já vos vou explicar como é que isto se utiliza, mas vou-vos explicar. É? Dizer que eu hoje consegui encontrar os roll-ons todos pela casa, que às vezes eu dou esta aula e falta-me o Temer ou o Calmer porque está no quarto de algum miúdo e depois não sei onde é que eles andam, mas hoje consegui trazer os 7, ok? Mas vamos começar então por este roll-on que é o roxo, ok? E que se chama o Calmer. Uma dica que eu começo já a dar, estes roll-ons podem ser todos utilizados a partir dos 3 anos, este Calmer em particular pode ser utilizado praticamente desde a nascença, precisamente pelos óleos que os constituem. Os restantes também poderão ser pontualmente utilizados antes, mas de uma forma assim contínua e despreocupada, diria a partir dos 2, 3 anos, de uma forma um bocadinho mais segura. Mas então este Calmer é aquele que pode ser logo utilizado desde bebés, ok? Nós, pelo próprio nome, vocês vão logo perceber o que é que significa. Calmer tem precisamente a ver com acalmar, ok? Restful blend é precisamente blend é uma mistura de óleos, uma mistura relaxante, se podemos assim dizer. Então este roll-on o que é que nos vai ajudar? Vai-nos ajudar a relaxar, a acalmar a mente, a ter uma melhor noite de sono, mas é também muito bom para dores. Vocês podem ver em todos os slides, eu ponho sempre em baixo quais é que são os óleos que constituem, isto para dizer o quê? Que eu posso comprar estes óleos avulso e também eu preparar os meus roll-ons, ok? Então aqui vamos ter a lavanda, o cananga, o buda-uda, a camomila romana, ok? Na tal base de óleo de coco fracionado, que é uma mistura de óleos muito interessante. Como eu vos estava a dizer, devido aos óleos que constituem este mesmo blend, é também um óleo muito interessante para aquelas primeiras dores, seja dores de rompimento dos dentes, pós-vacina, uma dor de ouvidos, okay? Vão ajudar também a criança a aliviar. Daqui a bocado vou explicar como é que isto se aplica, mas fica para já sempre esta dica. A seguir também ainda na área da mente, temos uma das misturas que eu falo mais, e eu vou tentar não falar muito, nota-se, não é? Mas temos aqui a mistura Thinker. Thinker é pensador, não é? E diz precisamente aqui Focus Blend, ou seja, o blend do foco, da concentração. Esta mistura é de facto incrível pelos óleos que a constituem. Eu tenho de falar aqui dos óleos porque tenho aqui alguns dos meus óleos favoritos e eu posso aqui fazer esta mistura, quer para crianças, quer para adultos, é excelente para quem tenha pensamento acelerado. Porque esta questão da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção fala-se muito em crianças, mas também nós adultos temos muito esta tendência. E eu gosto de fazer sempre este enquadramento. Quando nós falamos, por exemplo, de déficit de atenção, uma criança que nós rotulamos, entre aspas, quando falo da questão de rótulo, eu digo, uma criança pode beneficiar do rótulo ter déficit de atenção a partir do momento que ela, graças a esse mesmo rótulo, tenha benefícios em termos escolares ou em termos pedagógicos para acompanhar as outras crianças do seu mesmo grupo.
Quando eu falo de pôr um rótulo para facilitar a vida a essa criança, para baixar a fasquia, eu já não acho positivo. Ou seja, aqui a questão do rótulo é neste sentido daquela criança neste momento necessitar de mais ajudas, porque há determinados desafios que para elas estão a ser mais difíceis de ultrapassar do que seria para uma criança sua par. Okay? Então isto para vos dizer que a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção é comum em crianças, mas também muitos de nós adultos cada vez mais temos essa tendência. Como eu estava a dizer, o tal rótulo de déficit de atenção, uma criança que é associada a um déficit de atenção, não é propriamente um déficit de atenção que ela tem. Ela muitas vezes até tem um excesso de atenção. Okay? No entanto, ela tem excesso de atenção a muitas coisas que se calhar ao adulto não interessa. É a mosca que passa, é a borracha, é o lápis que está aqui, e então ela de repente está-se a dispersar completamente na atenção a pormenores que não têm nada a ver com o que a professora está ali a falar naquele lado e ela está a olhar para ali. Okay? Então, e se calhar nós adultos isto também acontece, a tal overdose de informação cada vez mais tem contribuído para esta falta de foco e a este tal déficit de atenção. Okay? Isto para vos dizer que esta mistura Tinker tem então os seus constituintes estes 4 principais óleos, vetiver, clementina, peppermint e rosemary. E porquê que eu digo que esta mistura é perfeita? Porque ela tem uma raiz, a maior raiz que existe na natureza. Se vocês quiserem pesquisar, pesquisem por raiz vetiver e vão encontrar uma raiz gigantesca, okay? Que é precisamente utilizada para segurar terras, não é? Para não haver desabamentos, e aquela planta de repente era plantada ali precisamente para que aquelas terras de repente não houvesse ali uma grande derrocada, e então tudo o que sejam óleos derivados de raízes, em particular o vetiver, ajudam-nos precisamente a enraizar. O que é que significa enraizar? Cada vez mais se fala de mindfulness, meditação. O que é mindfulness e meditação? Atenção plena, é estar no momento presente. Nós muitas vezes estamos concentrados no passado, estamos a correr para o futuro, nós precisamos estar no aqui e agora. Estar no aqui e agora é enraizar, é estar agora aqui. Okay? E daí a necessidade destes óleos enraizadores. Quem já ouviu aulas minhas sabe que o vetiver é um dos meus óleos favoritos. Okay? É um óleo de facto muito, muito eficaz em termos, sobretudo até para acalmar os pensamentos antes de dormir. É brutal e para situações então de déficit de atenção, aceleramento de pensamento de adultos, mas neste caso crianças, é brutal. Depois é aqui combinado com o cítrico. O que é que o cítrico aqui vai ajudar? Comportamentos de oposição. Okay? Seja a laranja, a clementina, a tangerina, o limão, neste caso a clementina vai ajudar muito a combater a distração, como aqui está, mas sobretudo a que a criança esteja mais bem disposta e mais predisposta para a aprendizagem naquele momento. O peppermint, então, o tal mentol ajuda-nos aqui ao foco, à energia, à ação, o que é que há para fazer. E é curioso, por exemplo, crianças que tenham hiperatividade e déficit de atenção, às vezes os pais associam, se calhar o roll-on mais interessante é o calmar, eu preciso de o acalmar. E muitas destas crianças às vezes estão medicadas, e para quem é pai e tem uma criança medicada, rapidamente percebe que a medicação que uma criança hiperativa toma não é um calmante, é um estimulante. A Ritalina, por exemplo, é um estimulante. Porquê? Porque a hiperatividade, ao ser uma situação neurológica comprovada, okay, tem a ver com o subfuncionamento da zona frontal do cérebro, do controle da tal impulsividade muitas vezes. E então, efetivamente, é como nós quando, por exemplo, estamos com sono. Okay, fizemos uma dieta, ainda não bebemos café e é a tal mosca que passa, é não sei o quê, e nós desfocamos completamente e não conseguimos parar. E de repente bebemos um café e estamos no aqui e agora. Okay. Então a Ritalina é um bocadinho como o café, ou seja, é um estimulante que vai ajudar a criança a focar. E o peppermint é a nossa alternativa natural, precisamente, apesar de ser um estimulante, vai ser um estimulante das tais áreas do cérebro indicadas para situações de hiperatividade e déficit de atenção. Por último, temos aqui o rosemary. Okay? O rosemary sozinho no difusor eu só recomendo a partir dos 5 anos, mas aqui em roll-on podemos usar um bocadinho antes. Rosemary é o óleo do estudante, é o óleo da memória. Muito interessante também para adultos, por exemplo, com questões de Alzheimer, mas curioso como está aqui nesta mistura do estudante, do pensador, do thinker, temos aqui a combinação de fato incrível. Esta mistura de óleos é de facto brutal mesmo. Aqui a amarelinha é incrível. Okay? Depois vamos às misturas próprias para o corpo, e aqui temos 3 em vez de 2, e a gente está aqui um quadrado a mais porque este tema foi lançado posteriormente. Mas começamos pelo Stronger. Stronger, mistura da força, da proteção,
Okay? Ajuda a aumentar o bem-estar, a vitalidade, para quando nos sentimos um bocadinho mais em baixo, sem precisar um bocadinho mais de proteção, um bocadinho mais de força. Pelos óleos que constituem, é também muito bom para questões respiratórias, para reforçar o sistema imunitário quando a criança está um bocadinho mais debilitada, mas também, mais uma vez, pelos óleos que constituem, é muito interessante para casos de irritação e questões de pele ocasionais. Okay? A seguir temos o Rescue. O Rescue, eu tenho-os aqui todos, mas posso ir mostrando, não é o Stronger, agora o Rescue. O Rescue é a mistura dos desportistas, é a mistura do alívio, muito bom para dores de crescimento, tensões musculares, quando está algum cansaço pós-treino, tudo o que seja aqui questões musculares. Nós adultos temos o nosso Deep Blue, isto é tipo o Deep Blue das crianças. Para quem não usa habitualmente óleos, se calhar não conhece este produto Deep Blue, mas é para as questões ósseas e musculares de adultos. Então aqui a criança também para aquelas primeiras dores tem aqui o copaíba, que é um excelente anti-inflamatório, o lavanda também muito bom para a questão de dores, e depois aqui os mentóis também para ajudar para as tais dores aqui dos músculos ossos que possam então haver. Depois temos aqui o Temer. O Temer é a nossa mistura digestiva, okay? É excelente para tudo que sejam questões digestivas, enjoos, diarreias, gases, enjoos de viagem, okay? Que eu posso aplicar nos pulsos, à volta do umbigo. Eu gosto nos pulsos porque a criança vai podendo ir ali de alguma forma inalando ao longo da viagem, mas também para uma criança que tenha menos apetite poderá fazer aqui sentido irmos aplicando Temer várias vezes ali ao longo do dia para também aumentar esse apetite da criança. Aqui mais dedicada à parte emocional, tenho duas das minhas misturas favoritas, o Steady e o Brave. O Steady, havia aqui uma menina, eu não sei se ela está cá, que é dos Açores, nem sempre às vezes nas horas depois consegue assistir, que era a Clara, a que dizia que a filha dela tinha rotulado este óleo como sendo a mistura do abraço. Eu comecei sempre a designar este óleo como tal, mas como não é da minha autoria esta expressão, é da filha da Clara, para quem manda um beijinho, era de facto a mistura do abraço. Então o que é que isto significa? É naquelas situações em que o nosso filho está numa situação de descontrole emocional, que não sabe muito bem como lidar com uma determinada situação, que nós próprios não sabemos como ajudar a lidar com aquela situação, se calhar aquela criança naquele momento precisa é de um abraço. Então, em todas as situações que nós sentimos que aquela criança precisa de repente estar no tal aqui e agora, e vejam que esta mistura chama-se Grounding Blend, ou seja, mistura do tal enraizamento também, este será o óleo a utilizar, precisamente para a trazer até aqui e que ela volte a ter o controle das suas emoções. Depois temos o Brave, a mistura da coragem, okay? Courage Blend. Ajuda a estimular e a revigorar os sentidos, para situações de stress, ansiedade, medos, promove confiança, a coragem. É muito interessante para crianças que tenham dificuldade em dormir sozinhas, para deixar a chupeta, para o desfralde, para a introdução à creche. São tudo situações em que eu posso utilizar este roll-on. Okay? Então ficam também aqui um bocadinho estas ideias. No entanto, eu tenho aqui algumas sugestões um bocadinho diferentes da forma como eu sugiro utilizar este mesmo kit. Isto porquê? Porque nós temos aqui roll-ons e vocês podem perguntar, então mas e nós vamos aplicar isto quando, como é que isto se faz? Onde é que se aplica este roll-on? Primeiro nós percebermos o seguinte, estes roll-ons ao serem previamente diluídos são perfeitamente seguros para ser utilizados nas crianças, ok? E até daqui a bocado vamos ver a serem utilizados autonomamente, ou seja, a criança é que vai decidir onde é que ela quer aplicar esses mesmos óleos essenciais ou esses mesmos roll-ons. Habitualmente nós aplicamos nos pontos de perfume, se for para questões emocionais. Se forem para questões de dores, eu vou aplicar no sítio onde dói, ou seja, se eu estou a falar de nascimento de dentes, eu vou aplicar aqui por fora na linha do maxilar, ou de ouvidos, eu vou aplicar à volta do ouvido. Se for para reforço do sistema imunitário, eu se calhar vou aplicar ao longo da coluna e pezinhos. Se for dor de barriga, vou aplicar na barriga. Okay? Para questões emocionais, eu vou aplicar em pontos de perfume. E quais são os pontos de perfume? É os sítios onde nós adultos colocamos perfumes, pulsos e zona da nuca, ou se tanto na zona das têmporas também poderá ajudar, mas sobretudo zonas em que eu tenho a pele mais fina e que sei que rapidamente vai ser absorvido. Okay? Deixo-vos também umas dicas de aplicarmos nos pés. Os pés geralmente são uma zona em que a criança está muito receptiva a receber massagem, e eu, sendo terapeuta de reflexologia, tenho
falar de facto daqui de alguns pontos em que é especialmente importante aplicar os óleos essenciais. Às vezes os pais perguntam, têm crianças muito ativas e dizem, onde é que é o botão para o desligar? Onde é que esta criança havia de ter um botão para desligar? Então eu tenho-vos a dizer que as crianças trazem um botão para desligar. E é aqui onde está o número 3, até aqui um bocadinho mais alto, aqui onde faz este triângulozinho, okay? Aqui um bocadinho por cima do número 3. Se vocês aplicarem a mistura Calmer, uma massagem aqui na coluna e depois terminarmos nos pés com movimentos circulares aqui na zona abdominal superior e inferior para a questão digestiva e depois fazer aqui algumas pressões aqui nós temos que é a zona do plexo solar, o ponto reflexo do plexo solar, fazer aqui algumas pressões precisamente para ajudar a relaxar e a acalmar, ok? Por isso fica aqui um bocadinho essa dica, ok? Dizer-vos que, no entanto, eu sugiro aqui uma aplicação diferente deste kit, porque uma das regras principais para que, sobretudo para questões emocionais, para que este kit resulte, é envolver a criança no processo de escolha. E então o que é que isto significa? Eu ainda há pouco estava a dizer que este kit é perfeitamente seguro para ser utilizado por crianças, sobretudo a partir dos 3 anos, a criança pode utilizar qualquer um destes óleos. De forma autónoma, vai depender um bocadinho da maturidade da criança, mas a partir dos 3 anos ela já poderá também se envolver no processo de escolha, no sentido que gosta mais deste ou que gosta mais daquele, mas de uma forma totalmente autónoma, como eu vos vou explicar aqui, é a partir dos 5 anos. E daí eu perguntar aqui na introdução qual é que era a idade dos vossos filhos. Isto porquê? Porque a forma como eu vejo este kit é de facto uma forma de ajudar a criança a gerir as suas emoções. Eu quando falo aqui de gerir as emoções ou de regular o seu comportamento, eu gosto muito de começar por esta questão de gerir as emoções, não é anular as emoções. E nós adultos muitas vezes temos aquela questão de eu não quero que o meu filho esteja triste. Okay? E quanto mais nós fugimos de determinada emoção, mais ela fica aqui recalcada de alguma forma para também nos ensinar algo, se podemos assim dizer. Okay? Não sei se me estão a ouvir bem ou não, vão também aqui partilhando, estava-me aqui a dar um erro de conexão à internet. Okay? Espero que esteja tudo bem. Mas isto então para vos dizer o quê? Que nós temos basicamente 5 grandes emoções, não é? A alegria, a tristeza, o nojo, a raiva e o medo. São aquelas 5 do filme até divertidamente, que entretanto está aí a surgir a parte 2. Mas dizer-vos que todas estas emoções têm a sua função. O medo é, por exemplo, tem uma função de nos proteger, não é? De recearmos determinadas situações, é de facto positivo. Uma criança sem medo nenhum é muito mais perigoso do que uma criança cheia de medos. Então eu não tenho de eliminar as emoções, eu tenho de ajudar a criança a regular as suas emoções. E a capacidade de regular as suas emoções é precisamente aquilo que hoje em dia se fala muito, que é a inteligência emocional. E o que é isto da inteligência emocional? Basicamente, em termos até da pessoa que criou um bocadinho este conceito, Daniel Goleman, que se calhar já ouviram falar, baseia-se aqui um bocadinho nestes 4 fatores, ou seja, na capacidade da criança ter a percepção de si mesma, ou seja, identificar nela própria as suas emoções, como é que eu me estou a sentir, conseguir gerir as suas emoções, no sentido de se regular, porque o grande perigo não é eu ter medo, nem é eu ter raiva. O problema, ou o perigo, é eu ficar, eu gosto muito de utilizar esta expressão, ficar cristalizada naquela mesma emoção, ficar presa naquela raiva, ficar presa naquele medo. Isso é que de alguma forma pode bloquear. Eu não ter estratégias para gerir aquela emoção que me está a surgir. Isso é que é perigoso, não é a emoção ter surgido. A capacidade de me automotivar, ou seja, mais uma vez aqui na capacidade também de regular as nossas emoções, e a capacidade de ter empatia, ou seja, identificar nos outros também as emoções e sentir empatia precisamente por isso. E nesse sentido, eu gosto de olhar para este kit de uma forma autónoma. Em que sentido? No sentido que é a própria criança que vos vai dizer que óleo é que ela vai querer utilizar naquele dia. Isto é especialmente curioso. Porquê? Este kit, eu daqui a bocado vou-vos aqui apresentar de uma forma mais bonitinha, aqui com umas fotografias, como é que este kit surge. Ele vem de forma completa, vem nesta bolsinha, vem com estas cores, vem com umas etiquetas, que eu essas é que não consegui encontrar, mas vai aqui aparecer uma fotografia a dizer para que cada óleo serve, para além de ter
aqui um bocadinho em reflexo, se é para a mente, se é para o cérebro, se é para as emoções. E o que é que eu gosto sempre de sugerir? É este kit estar na mão das crianças. E por isso é que vocês se calhar estão a estranhar, "Então, mas ela não sabia onde é que estavam os óleos, mas porquê? Não é a mãe que utiliza este kit, não. Eu tenho óleos essenciais pela casa toda, mas este kit está sempre à disposição dos meus filhos. Porquê? Porque são eles que escolhem que óleo é que eles querem utilizar naquele dia para ir para a escola. Ai, mas ele vai ter um teste, eu queria era aquela mistura que a Ana Rita disse que ajudava muito, que era da concentração, a do Tinker. Sim, mas ele naquele dia resolveu escolher o Stronger. Ele quer se sentir forte naquele dia. E não há problema algum nisso. Ou naquele dia ele escolheu a coragem, porque a pressão que eu lhe estou a fazer por causa do teste está a deixá-lo extremamente ansioso. E então ele vai escolher o Brave. Então, mais do que eu dizer, leve este óleo ou deixa-me pôr este roll-on, é a criança que vai escolher ela própria o roll-on que quer utilizar naquele dia. E nesse sentido, eu vejo este kit como uma ferramenta excelente de comunicação familiar. Porque precisamente pela escolha do óleo, eu vou perceber muitas vezes os desafios que aquela criança pode estar a enfrentar. Okay? E daí a tal inteligência emocional que eu começo a promover aqui em casa, precisamente de eles antes de dormir saberem que gostam da mistura roxa para dormir, do Calmer, okay? E que de alguma forma os vai ajudar, ou que precisa do Brave naquele dia para ir para a escola porque está com desafios com algum amiguinho, ou precisa do Stronger, ou precisa de mais concentração, ou está-se a sentir mais carente e até vai-me escolher um Steady. Então isto é de facto uma excelente forma de estimular neles a empatia, mas também a mim. E pegando um bocadinho na empatia, eu lembro-me de uma das primeiras aulas que dei pós-Covid, e de haver crianças que me perguntavam, ou que partilhavam com os pais, a dizer, então eu agora já não posso emprestar os roll-ons aos meus amigos. Isto para vos dizer o quê? Porque os miúdos levavam os roll-ons para a escola e partilhavam com aquele colega que estava mais nervoso, mais ansioso nos dias dos testes. E que a primeira preocupação deles era, eu não posso partilhar os meus roll-ons. Isto para mim é o topo dos topos, do top das empatias. Okay? Isto é de facto incrível, vermos crianças que têm esta sensibilidade. Deixo-vos ainda algumas dicas sobre como também estimular a tal inteligência emocional nas crianças. A importância, este discurso que estamos aqui a ter, a importância de eles conseguirem também olhar para os outros, conseguir identificar neles as emoções, mas também olhar para os outros desta forma. Estimular a independência, a autorregulação, mais do que ser eu a dizer, não, tu estás, não te aturo, ok? Promover que eles usem com eles os óleos, que aprendam eles próprios a regular o seu comportamento e as suas emoções. Aprender a estabelecer limites. Isto é algo que eu tenho também muito batalhado. Hoje em dia fala-se muito de educação positiva, uma educação positiva não é uma educação permissiva. Faltam limites às nossas crianças, falta ouvir os nãos, falta lidar com a frustração fundamental para o seu desenvolvimento emocional. Okay? Uma professora de um filho meu dizia exatamente isso, os limites, os nãos, é como eu estar a passar naqueles passadiços do Paiva ou aquelas pontes suspensas gigantes. Eu só consigo atravessar aquelas pontes se eu tiver aqueles corrimões, um de cada lado. Eu preciso de limites para poder avançar. Okay? Então eu colocar um não, tu só podes ir até aqui, tu só podes chegar até esta hora, tu só podes fazer isto, são os limites que permitem à criança efetivamente sentir a segurança de poder dar um passo em frente e avançar. Okay? Por isso os nãos, as frustrações, são fundamentais precisamente para que as nossas crianças possam crescer. Eduardo Sá dizia imenso isto, se quer que o seu filho seja verdadeiramente infeliz, dê-lhe tudo o que ele pede. Se quiserem que os vossos filhos sejam infelizes, dê-lhes tudo o que eles pedem. Essa é a forma de nós fazermos com que os nossos filhos sejam infelizes. E é pensar, não preciso dizer mais. Ensiná-los a reconhecer as emoções, a expressar sentimentos, a dar nome àquilo que eles estão a sentir. Esta ferramenta, este kit também vos vai ajudar neste sentido. Ajudá-los a criar rotinas diárias. Mais uma vez, aqui mostrar o valor de cuidar da saúde, seja através da aromaterapia, seja através da nossa alimentação, mas sobretudo nós sermos um exemplo. Okay? Aqui poderia introduzir, mesmo que estão agora de crianças um bocadinho mais velhinhas, até pela questão do corpo, anorexias, bulimias, questões do aspecto das crianças acharem estou demasiado gordo, estou demasiado magro, que também surgem essas preocupações. Nós, como adultos, temos também de dar o exemplo. Seja pela alimentação saudável, seja pela forma como introduzimos. Em relação à alimentação, que não querendo aqui muito fugir, mas tenho que dar sempre esta dica.
O adulto deve definir o local, a hora e o que é o comer. A criança ou o filho deve sempre decidir a quantidade. O que é que isto implica? Que eu nunca devo dizer a uma criança, ai, come mais um bocadinho porque estás muito magro. Ou para de comer porque tu estás muito gordo. A criança decide quando deve parar. Claro que eu às vezes tenho de insistir para ela comer mais um bocadinho, vá mais um pouco, ok? Mas eu decido a hora, o local e o que é a comida, conforme as necessidades que eu vejo na criança, conforme aquilo que eu tenho de alguma forma de cortar, porque os pediatras às vezes também incentivam a isso. Olha, veja lá, está aqui um bocado em sobrepeso, o que é que pode fazer? Eu não vou deixar de dar comida, mas se calhar há alimentos que eu posso passar a ter em casa que não tinha até aqui, ou haver outros que deixam de estar. Então aqui é fundamental eu cuidar da minha saúde e ser esse mesmo exemplo, porque eu estando confiante eu vou transmitir também isso aos meus filhos. Dizer que estas misturas, tal como existem para crianças, também existem para adultos, para caso também terem ficado curiosos. A tal mistura da proteção, existe a mistura OnGuard para adultos, também temos o Motivate para nós, o Serenity para as insónias, também uma mistura de enraizamento para nós, a mistura de recuperação muscular, a mistura digestiva, a mistura de foco e concentração, e existem todas estas soluções também para adultos. Chamar também a atenção, que eu falei aqui muito da aplicação tópica, mas muitas vezes é fundamental eu complementar com a utilização de um difusor cá em casa, ok? Por exemplo, a hora do sono, eu para além dos roll-ons, eu falo sempre no difusor. Porquê? Porque muitas vezes eu estou a aplicar um calmer num bebê e estou a dizer, dorme, 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 que eu tenho de lavar a louça e mandar aquele e-mail e assistir a uma aula de aromaterapia, por isso adormece depressa. E eu muitas vezes, devido àquela ansiedade e àquele aceleramento, eu estou-lhe a aplicar o roll-on e estou a ver dorme, 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 mas a criança sente aquele aceleramento e aquela ansiedade com que eu estou. E aquela criança vai ficar ainda mais de olhos abertos a pensar, passa-se alguma coisa contigo. Eu não vou dormir de maneira alguma, porque tu estás tão acelerada que alguma coisa se passa. É melhor eu continuar aqui de olhos abertos a ver se tu precisas de alguma coisa de mim. Então daí a importância de eu usar um difusor. Porque eu, ao utilizar um difusor, eu vou promover uma atmosfera toda ela mais calma, e não só acalmar a criança, como também acalmar a mim. Então eu vou aplicar, sim senhor, o calmer, o tal roll-on nos pezinhos e na coluna, mas depois vou ligar o difusor no quarto, precisamente para ajudar a adormecer. Algumas das misturas que ajudam bastante é utilizar só lavanda ou combinar o lavanda com o tal cítrico, para a tal questão dos medos e ansiedade de separação. Né? São assim algumas das sugestões que vos posso dar a utilizar no difusor. Tem também aqui sugestões para aumento dos TPCs, para ajudar a proteger para questões respiratórias, para as tais questões da concentração, são algumas sugestões nos óleos. Deixo também aqui a sugestão destas pulseirinhas, porque eu muitas vezes posso ter pulseiras de tecido, onde eu posso, por exemplo, pingar óleos ou aplicar o tal roll-on para aguentar mais tempo o aroma, fazer a tal difusão passiva durante mais tempo ao longo do dia. Ok? E por isso falar-vos um bocadinho de quanto é que isto custa e como é que isto pode ser utilizado. Eu estava à espera desta fotografia para vos mostrar um bocadinho melhor o que é que inclui aqui este kit. Okay? Estes óleos todos podem ser vendidos a vulgo. Se vocês foram vendo que slide a slide, eu fui sempre pondo o preço de membro da Doterra e de quem ainda não é membro, ou seja, se vocês quiserem só comprar um roll-on avulso, quanto é que custa cada um dos roll-ons, mas se eu comprar o kit fica praticamente o mesmo preço a quem já é membro e quer comprar o kit ou quem não é membro e quer começar a utilizar óleos essenciais no seu dia-a-dia. Dizer-vos que este kit, ou melhor dizendo, se não comprarem a kit, os óleos vêm neste formato, e eu até vos vou mostrar, vocês veem aí na fotografia, ok? Se eu comprar no formato kit, é que eles vêm assim todos bonitinhos com esta tampinha em silicone, com este moltão que dá para eles prenderem nas mochilas ou nas calças ou onde for, não é? Para andarem assim pendurados, e traz os tais flashcards, o tal conjunto de cartas que diz cada cor, cada óleo para que é utilizado. Okay? Dizer-vos que este mês há ofertas especiais para quem adquirir este kit. Okay? Nem sempre há ofertas para quem se torna membro da Doterra, já vou explicar um bocadinho o que é isto de ser membro da Doterra, mas este mês, se por acaso vocês comprarem
fizerem uma encomenda, seja deste kit, seja de outros óleos, nós temos ofertas para vocês. Em particular, temos um óleo de laranja. O que é este óleo de laranja? Ele, por acaso, apareceu no slide anterior como uma proposta a ser utilizada no difusor, mas eu também posso, por exemplo, pingar num pedacinho de madeira, na almofada cá em casa. É um óleo muito bom para medos e ansiedade. Eu ainda há bocadinho vos dizia que tudo o que seja cítricos são muito bons para a mistura da coragem, quer o Brave, quer aqui o Thinker, para comportamentos de oposição, é um óleo bastante utilizado. Crianças que tenham pouco apetite, é um óleo espetacular para usarmos 30 minutos antes da refeição no difusor, precisamente por este Wild Orange, 30 minutos para abrir o apetite da criança, antes dos trabalhos de casa. Tudo o que seja comportamentos de oposição é um óleo incrível, ok? E aqui vem da oferta, só este mês e está quase a acabar, ok? Para quem se inscrever como membro da doTERRA. Então vocês a perguntar, mas ser membro, o que é isso? E certeza que tem obrigações, tem coisas chatas, não querem escrever nada, não quer saber nada disso. É assim, não é se inscreverem nada, é no fundo, é para quem ainda nunca comprou nada da doTERRA, passar então a ser membro da doTERRA, e quando eu digo membro da doTERRA, a receber apoio para poder saber como utilizar estes mesmos óleos essenciais e estes produtos. Dizer-vos que para além destes kits que eu aqui apresentei, existe imensa coisa, existe suplementação, os ômegas, os probióticos, pomadas respiratórias, sprays, óleos para todos os fins que vocês possam imaginar. Para nós mães também há muita coisa boa, okay? Os tais difusores, existem muitos produtos. E a partir do momento que vocês façam uma compra na doTERRA, vocês a partir daí podem passar sempre a comprar com desconto. É isso que é ser membro da doTERRA, ou seja, é a partir do momento que vocês se tornam membros, que fazem uma primeira compra, vocês a partir daí passam a poder comprar de forma autónoma e sempre com 25% de desconto. Não há nenhuma obrigação de compra, se vocês nunca mais quiserem voltar a comprar óleos na vida, não há problema nenhum, okay? Mas se de facto quiserem voltar a comprar, tudo o que vocês venham a comprar tem 25% de desconto. Para além disso, vocês beneficiam das promoções que existam, todos os meses há óleos de oferta, não é? Este mês há o laranja para novos membros, mas também há ofertas para quem faça já encomenda, para quem já seja membro e volta a repetir a fazer encomenda, há ofertas. Dizer então porquê se inscreverem connosco. Porque esta questão de sermos membros da doTERRA? Porque eu costumo dizer que o segredo dos óleos funcionarem, seja este, sejam as questões respiratórias, em primeiro lugar é vocês de facto os utilizarem, não é? Porque se eles ficarem aí guardados na gaveta, chapéu. É? E daí muitas vezes é importante vocês terem por trás de vocês também algumas pessoas que vos expliquem como é que eles se podem utilizar. E às vezes a nossa dúvida, a nossa questão, não é logo quando compramos, é ao fim de uma semana, é ao fim de um mês, e de repente à meia da noite há uma dor de ouvidos. E nós queremos saber daqueles óleos o que é que eu posso utilizar para a dor de ouvidos. Porque eu ouvi a Ana Rita a falar, mas já não lembro nada. Não é? Então é naquele momento que eu quero saber. Eu, por exemplo, tenho outra questão qualquer emocional e eu quero saber daqueles óleos qual é que eu posso utilizar. Mais uma vez, para questões emocionais, eu sugiro muito aqui a utilização autónoma. Mas, de facto, para além destes produtos, existem outros tantos e às vezes vão-me surgir dúvidas. E aí, daí a importância de vocês terem o devido apoio. Nesse sentido, nós temos um grupo de WhatsApp que eu costumo dizer que é a Saúde 24, ainda mais rápida, para ajudar um bocadinho em coisas do dia a dia. Só para vocês verem aqui um bocadinho um exemplo do que é este nosso grupo de apoio, é por exemplo às 10 da manhã vocês têm aqui, bom dia Ana Roca, só tenho kit de família, não tenho cápsula vegetal, o que é que eu posso fazer? E aqui uma resposta assim um bocadinho mais acelerada, porque eu nem sempre digo bom dia, peço desculpa, mas é logo, façam mel com uma gota de tea tree ou anegar de limão para cada colher de sopa, ir tomando aos pouquinhos, massajar por fora do pescoço também com o anegar diluído, uma gota para 3, isto para vocês verem que a pessoa tem logo ali uma resposta. Ou o que é que se pode utilizar para uma inflamação de garganta em período de amamentação, porque também há cuidados específicos. Limão e tea tree diluídos por fora, aplicar só à noite, porque o limão é fotossensível, okay? Durante o dia só o tea tree, pode juntar lavanda. Se eu soubesse já tinha pedido, vocês são demais, isto não tem um preço, toda a interajuda. Ou, por exemplo, aqui uma senhora que nos diz, sou cliente sim, a verdade é que somos tantos nesta equipa que não conheço nem um terço. Contudo, aproveito a oportunidade para expressar a minha gratidão pelo acolhimento e carinho com que nos tratamos aqui. Há sempre um conselho, uma solução, uma palavra amiga aqui. Isso leva-se para a vida e multiplica-se. E de repente somos só clientes, mas conseguimos ajudar quem se cruza no nosso caminho. Obrigada por tudo. Porque eu costumo dizer que há uma vida antes de conhecermos os óleos e depois de conhecermos os óleos. E a partir do momento que eles começam a fazer parte do vosso dia a dia, vocês de repente, como a mãe, como
uma amiga, com uma irmã, com uma cunhada, vocês dizem, olha, experimenta este óleo, experimenta aquele, mas achas que dá para aquilo, achas que dá para o outro? Se tiverem alguma dúvida, sempre no grupo perguntarem-nos, olha, posso sugerir isto, posso sugerir aquilo, e isto, eu não digo que não tem preço, eu digo que isto vale milhões, ok? E vale sobretudo a nossa tranquilidade. Quero também aqui partilhar um testemunho de uma menina, que não sei se está aqui a assistir ou não, ela também pediu para assistir, mas que eu na altura pedi para partilhar este testemunho e foi de fato incrível, e vocês vão ver que até pela minha resposta eu fui aqui um bocadinho até assim me emocionando conforme ia lendo este feedback. Então disse o seguinte, olá Ana, adorei a aula, foi muito interessante. Tinha falado consigo há algumas semanas sobre o meu filho relativamente às dificuldades de aprendizagem e a alguma falta de concentração. Já temos melhorias. Ela também se chama Ana, escrevi, olá Ana. Comprei o Kit Kids e estou maravilhada, pois os aromas são muito bons e é maravilhoso perceber que ajudam bastante nas questões das emoções. E eu já estava para perguntar, e então? Porque eu aqui dei sempre um compasso de espera para saber como estava a correr. Em poucos dias de utilização do Tinker, o filho, não é, veio muito contente para casa, pois a professora disse que já estava a ler melhor. Foi muito importante para ele sentir que estava a ser capaz e que a professora também disse que está melhor. Eu, que lindo, e o mais importante é ele também se sentir mais seguro e confiante em escolher e usar ele próprio os olhos, mais uma vez a questão da autonomia. Vejo que também está mais confiante, isso é fundamental. Ele não queria e fez uma sugestão, leiam só isto. Depois eu fui completando, porque ela ia escrevendo e eu também, conforme ele vai crescendo, ainda vai correr melhor. Então a sugestão do filho foi: oh mãe, se os olhos me fazem sentir bem, eu acho que tu devias usar também. Podíamos usar os dois. Fiquei sem palavras, como pode imaginar. É como ter a percepção que ele próprio melhorou e que eu também posso sentir o mesmo que ele está a sentir. Isso é maravilhoso. Estamos os dois a usar, realmente é uma sensação de bem-estar muito agradável. Foi sem dúvida uma bela sugestão. Alguma coisa que precisem é só dizer obrigada, eu agradeço muito o seu apoio e simpatia, continuação de excelente trabalho. Como podem imaginar, isto enche-nos o dia. Foi mesmo uma emoção ouvir este feedback e ver este testemunho também, desta criança, que aqui não é a mãe que está a falar, é esta criança que diz tudo sobre o que é utilizar os óleos essenciais. E daí eu, quando dou esta aula, eu falo mesmo do coração, sobretudo que vocês experimentem nos vossos filhos, experimentem vocês, experimentem. Experimentem um óleo, experimentem o kit. Eu, especialmente este kit, eu gosto de ver de uma forma completa, okay? Mais do que um roll-on ou outro, porque muitas vezes o adulto vai escolher, ele está a precisar deste, pode não ser aquele roll-on mais indicado. E daí eu ver o kit de fato de uma forma um bocadinho mais completa, eu sei que é um investimento um bocadinho maior, mas vocês têm aqui soluções para uma série de questões. Okay? Eu não digo que eu deixe de usar Benuron ou de ir ao médico, ao hospital, mas os óleos essenciais são sempre uma primeira linha de atuação. Em caso de dor de ouvidos, em caso de dor de dentes, em caso de dor de barriga, de enjoos, eu começo sempre por os óleos. For sistema imunitário, vai o Stronger, questões respiratórias, vai a mistura respiratória. Okay? Vou sempre utilizando os óleos essenciais. Não chega, não funciona. Como eu vos dei, eu comecei por contar a história do meu filho que é asmático, ele continua a ter a bomba, mas que deixou de usar com a frequência que usava, nem tem nada a ver, ele se calhar usa uma vez por ano, se for preciso, às vezes nem isso, ok? Tenha sempre com ele, para algum SOS, mas de facto é uma segurança, uma tranquilidade, de facto ter esta caixinha mágica cá em casa. Só um poema com que acabei, agora assistiu à minha aula desta semana sobre a importância do toque em bebés e crianças, e eu apresentei este poema sobre o método Chantal, que é um método de massagem para bebés, que diz o seguinte: nutrir uma criança sim, mas não só com leite. É preciso pegar-lhe ao colo, é preciso acariciá-la, embalá-la, massajá-la. É necessário conversar com a sua pele, falar com as suas costas que têm sede e fome, como a sua barriga. E às vezes o que os nossos filhos, o que as nossas crianças sentem falta é de facto deste toque, é deste colo. E às vezes este rolar nestes olhos são só uma desculpa para nós fazermos uma massagem, para estarmos ali naquele momento com eles. E eles precisam daquele momento. Precisam eles e precisamos nós. A Gorete, que está aí, também já me ouviu a contar isto, e se calhar muitos de vocês estiveram na formação de sábado passado, que demos sobre Sinfonia das Células e que a formadora partilhava connosco, a experiência de uma mãe que ela tinha recomendado para utilizar um óleo essencial e aplicar
na barriga do filho, que andava muito ansioso, muito nervoso, e então a terapeuta sugeria precisamente para aquela mãe fazer a massagem, preparar um roll-on ou aplicar na mão, fazer uma massaginha no pezinho da criança e na coluna. E a resposta da mãe foi: oh, oh terapeuta, eu não tenho tempo para massagem. Não há assim nada que eu possa dar assim para ele ingerir assim de repente, assim uma coisa mais rápida para fazer efeito, para o acalmar. Eu não tenho tempo para massagem. E a terapeuta, quando ouviu aquilo, ela inicialmente até ligou para a mãe ou mandou um áudio a explicar melhor. Olha, quando eu lhe falava de massagem, não é nada tipo spa, vestir o roupão ao bebê e fazer massagem. É pegar num roll-on, aplicar na barriguinha, aplicar na planta dos pés, aplicar na coluna, ter ali um tempinho para massajar o filho. E a mãe disse: eu não tenho tempo para isso. E aí ficou claro porque é que aquela criança andava ansiosa, hiperativa, inquieta, com medo, porque aquela criança de facto não tinha tempo. Então, quando eu falo dos benefícios do toque, dos benefícios da massagem, dos benefícios da aromaterapia, não é só aquela criança que vai beneficiar. Também nós adultos vamos beneficiar naquele momento, porque vamos parar e estar ali para eles. Porque de facto as nossas crianças têm sede e fome, mas não é só de leite. Não é só de leite. Então, isto para vos agradecer a vossa presença, eu espero que tenham gostado. Deixar-vos também aqui os meus contactos. Estes meus contactos são, sobretudo, também para alguma dúvida pontual. Sobretudo, falem com a pessoa que vos convidou para saberem mais, para saber como é que podem experimentar este kit, como é que podem levar aí para casa, porque eu falei daqui a algumas ofertas, mas hoje especificamente há uma oferta extra, ok? Que eu não vou revelar aqui, mas que falem, porque é uma oferta mesmo só para hoje. Por isso, falem com a pessoa que vos convidou. Eu por isso é que também não queria deixar aqui na gravação, porque é assim uma coisa miminho mesmo extra. Válida até ao final do mês. É o tal óleo de laranja. Esse sim podemos oferecer a todas as pessoas que queiram fazer uma compra connosco durante este mês. Tem aqui um valor mínimo, ou através deste kit vocês têm esta mesma oferta. Mas, sobretudo, espero ter mexido um bocadinho convosco, sobretudo ficarem com a curiosidade de experimentar, ok? De experimentar a magia dos óleos essenciais aí nas vossas casas, ok? Deixem-me só aqui partilhar